prova que abriu a temporada do Campeonato Nacional de Super Enduro Bradol Racing Oil 2017 teve lugar em Mação no dia 10 de junho, o dia de Portugal. A organização a cargo do MAC-TT, o Clube TT de Mação, realizou-se no espaço das traseiras das instalações da Escola Fixa de Trânsito e com o apoio da Câmara Municipal de Mação e da Federação de Motociclismo de Portugal. Contámos com a presença de cerca de 3 dezenas de pilotos para esta etapa, com um traçado bastante acessível, umas passagens espetaculares e muito público presente ao longo de toda a prova. Esta foi então a primeira das 5 etapas que compõem este Campeonato Nacional de Super Enduro, Bradol Racing Oil 2017. Uma modalidade que vai de certeza aquecer as já bem quentes noites deste verão. Todas as provas desta modalidade são provas noturnas e têm 3 finais para cada classe, a classe de Hobby, Open e Prestige, sendo que a Super Pole é praticada também para esta classe de Prestige e acaba por dar os pontos extras que serão sempre uma preciosa ajuda para resolver algumas classificações. Este ano uma aposta grande da Bradol Racing Oil, que entra como patrocinador oficial deste mesmo campeonato e acaba por lhe dar também o nome para divulgar ainda mais esta marca que entrou há pouco tempo no nosso país. Portanto, a Bradol é muito forte no motociclismo e decidimos participar no Campeonato Nacional Super Enduro. O objetivo da Bradol é incentivar o motociclismo, visto que tem uma gama de produtos muito ampla em termos de lubrificantes, todo tipo de lubrificantes para 2 tempos, 4 tempos e, portanto, tentar incentivar o motociclismo como desporto e como lazer também e no sentido que cada vez mais as pessoas comecem a adorar a moto e portanto, tudo que é motociclismo. Estamos na primeira prova de Super Enduro aqui em Mação, correram agora os treinos livres, estou-me a sentir bem. Tenho este ano uma melhor preparação, pois fiz o Mundial de Super Enduro este ano e deu-me um grande à vontade neste tipo de pistas, se bem que estas pistas são um bocado diferentes, são um bocado menos intensas, os obstáculos têm menos dificuldade, mas mesmo assim é muito boa preparação e estou aqui a apostar, a tentar ser campeão este ano. Falta o campeão do ano passado, o Luís, por isso temos essa vaga aberta e vou dar o meu melhor para tentar vencer o campeonato no final do ano. Desta vez mudámos um bocadinho de modalidade. Não era uma modalidade que eu estava a contar, nem que estou a contar de fazer. Para já venho já fazer a primeira corrida, não era muito longe de casa e achei engraçado, é sempre um bom complemento para o Enduro e também sei que é uma modalidade que ainda está a crescer, ainda tem poucos pilotos e eu gostei e tenho gosto de vir dar um bocadinho mais de animação aqui ao público e à organização. Portanto, hoje vou fazer o meu melhor, vou-me divertir, ganhar experiência nesta modalidade que ainda não tenho muita experiência e vou tentar ganhar, claro, entro sempre a ganhar, mas a concorrência é forte também. Vamos ver como é que corre esta primeira prova. Eu este ano, em fevereiro, tive uma lesão complicada no braço, fiz uma fratura complexa, demorou muito tempo a recuperar, tive cerca de 3 meses e meio parado, só comecei agora a treinar. Vamos ver, fiz os treinos livres, senti-me mais ou menos bem, vamos ver se dá para apertar um bocadinho e se consigo fazer o resto do campeonato, vamos com calma. Este ano estou a fazer a classe Open, espero ter uma classe competitiva e gostava de ganhar o título, estamos aqui em Mação, uma pista bastante espetacular, espero que consiga a vitória. Pus-me desde o início da época a fazer este campeonato da íntegra, este e o Nacional de Enduro. Quero tentar fazer o campeonato regular, não cometer muitos erros e fazer uma boa classificação. Mais um ano no Super Enduro, 2017. Este ano estamos com a Racepack CFL Esqueverna. É uma aposta para ganhar. Tenho treinado alguma coisa, já não é muito a vida que consigo ter, mas estou basicamente para me divertir, dar o meu melhor, quero disputar a vitória até ao fim, se não conseguir o melhor resultado possível. Acho que está uma pista bastante engraçada, está rápida, tem uma zona mais técnica, mas estou a gostar bastante do traçado. E este ano queria ver se conseguia fazer o campeonato na íntegra
e é o meu objetivo, é o campeonato. A classe Prestige teve como piloto mais rápido o número 20, André Mota, a mostrar-se bastante à vontade com os seus 52 segundos, 850 milésimas. Apenas 17 milésimos mais rápidos que Diogo Vieira, o piloto número 21. Terceiro tempo, a pertencer a Diogo Ventura, piloto número 52, com 53 segundos, 794 milésimas. Márcio Barbosa, o número 166, registou o melhor tempo nesta classe de Open, 58 segundos e mais 388 milésimas, praticamente 4 segundos mais rápido que Albano Mota, que registrou então o segundo melhor tempo, com o dorsal número 315. Em terceiro, Manuel Moura, o 231, também com 1 minuto e 2, mas 427 milésimas. Estes foram então os tempos cronometrados registados na tarde desta prova de abertura do campeonato. A primeira prova da noite seria então a Super Pole, que era apenas para a classe de Prestige, e o mais rápido foi o 21, Diogo Vieira, com 53 segundos. Face a João Ribeiro, o piloto número 3, que com 54 segundos fez o segundo tempo, à frente de Diogo Ventura, o número 52, que acabaria por fazer mais um segundo que João Ribeiro. O quarto tempo pertencia então a André Mota, o piloto número 20. No primeiro arranque para a classe de Open, quem fazia o all shot era a KTM número 166 de Márcio Barbosa, ele que encabeçava o pelotão de pilotos de Open, com o veterano 315 Albano Mota logo atrás, e na terceira posição estava aqui David Pinto, número 139, a zona de pedras a apresentar-se com pouca dificuldade, a única curva com esta parte. Já em terceiro lugar tínhamos o Manuel Moura, 231, enquanto que Albano Mota tentava atacar o Márcio Barbosa, que ainda estava na liderança. A zona dos troncos soltos a mostrar-se fácil para Mota, e aqui um erro de Márcio Barbosa que lhe custou a liderança, enquanto que o veterano, com a sua calma ao passar a zona difícil dos troncos, ganhava a primeira final. Arranque com as posições de grelha invertidas para esta segunda final, e quem faria o all shot seria o número 139, David Pinto. Segundo lugar para Manuel Moura, o 231. Aqui esta subida de troncos também sem grande dificuldade nesta noite de Super Enduro. Manuel Moura tentava apostar para ganhar, aqui assumia a liderança, lá está, na zona difícil dos troncos, onde a calma teria que prevalecer, e a Yamaha número 231 assumia então a liderança desta segunda final da classe de Open. Passavam aqui nas manilhas, a contornar apenas para que nenhuma queda tirasse a posição a nenhum deles. Entretanto, o Albano Mota vinha preparando o seu ataque, o veterano número 315 aqui a passar por dentro, a ganhar a trajetória e a mostrar aos mais novos como é que se faz. Uma zona mais escura em que se dava a bandeira de xadrez, e era o final da segunda final com mais uma vitória para o veterano. Terceiro arranque para a terceira final, wall shot a pertencer ao 166, Márcio Barbosa a sair na frente mais uma vez, ganhar aqui alguma vantagem para os seus adversários mais diretos, ser mais cauteloso, mas ainda assim bem mais rápido, para ter esta vantagem de segurança. Os troncos soltos
ali a lenha a aquecer esta noite de verão ainda mais. Márcio Barbosa conseguia aguentar muito bem a sua liderança na classe de Open. Albano Mota ainda vinha pressionando e a tentar chegar perto, mas neste caso vencia a terceira final ainda Márcio Barbosa, os 166. Foi bom, aqui emoção, junto a primeira prova Super Enduro, correu bem, ganhei a classe Open, espero fazer o campeonato todo e que venham mais vitórias. Quero agradecer aos meus patrocinadores, que é o Motomar, Moto 3 Tempos, e junto aqui na luta, correu tudo bem, nada assim de especial. A última manga foi só gerir um bocadinho, tinha ganhado as duas primeiras, correu tudo bem. Vamos ver agora em Castelo Branco como é que vai correr. O arranque para a primeira final da classe de Prestige tinha como wall shot de Diogo Ventura, número 52 da Honda. Atrás dele, o piloto da Bubbles Racing Team, número 21, o Diogo Vieira. E em terceiro seria André Mota, o número 20. Muito público a encher as laterais desta pista de Mação. Entretanto, lá está a zona difícil dos troncos, a criar algumas dificuldades aos pilotos de Prestige. Ventura continuava na liderança. No entanto, os seus adversários continuavam muito perto e lá está. A frente de uma corrida nem sempre é o lugar mais confortável para se estar, porque temos os adversários todos atrás a tentar ver os erros e lá está. Aqui o erro de Ventura na zona dos troncos, com a passagem de Diogo Vieira para a frente. Ele que, como vem do trial, acaba por ter uma vantagem e uma experiência diferente a ultrapassar os obstáculos no Enduro e aqui neste caso no Super Enduro, a ser também uma das mais-valias para o piloto do norte do país. Número 3 acabaria em terceiro lugar, com Diogo Ventura, o 52, em segundo, e a vitória para a beta de Diogo Vieira. Arranque da segunda final de Prestige, também com a entrada para a grelha invertida e mais um wall shot para a Honda 52 de Diogo Ventura, o piloto de Góis. Liderava então aqui o pelotão, enquanto que a queda do piloto da Husqvarna número 3, passagem aqui de Diogo Vieira, que se mantinha na terceira posição. A liderança pertencia ao número 19, Joel Vieira, que era passado na zona dos troncos por Diogo Vieira, número 21. Passar as manilhas na boa. A lenha a ser aqui um bocadinho traiçoeira para a beta branca, mas a manter-se na liderança. Quem ia recuperando era o piloto da Race Spec número 3, aquela queda logo no início da corrida, a ter que fazer uma corrida de trás para a frente. A vitória, mais uma vez, para Diogo Vieira, o número 21, e João Ribeiro conseguiu recuperar até ao segundo lugar. No terceiro e último arranque da noite, quem faria o wall shot era o homem da Race Spec, o número 3, João Ribeiro, na frente de Diogo Ventura, o 52, que agora teria que suportar a segunda posição à frente do vencedor das duas primeiras finais desta classe, o Vieira, número 21. João Ribeiro a tentar o tudo por tudo para angariar mais pontos possível, ali um pequeno erro na zona dos troncos e a perder a primeira posição. Diogo Ventura teria que ganhar vantagem e tentar fugir, mas um erro, mais uma vez, na zona dos troncos, e João Ribeiro consegue passar de segundo para primeiro, enquanto que Diogo Vieira tentava acompanhar o ritmo de Ribeiro. No final da noite, Diogo Vieira sairia como vencedor. Correu tudo bem. Consegui vencer a primeira e a segunda manga e a Super Pole. Agora nesta terceira manga o arranque não foi tão bom, andei embrulhado com os pilotos, até cheguei a cair. Depois fui aproveitando os erros e consegui chegar até segundo, acabei muito perto do João. Fiquei sem tempo porque ia tentar passá-lo, mas acabou a manga, mas é um resultado que me dá a vitória geral e era o que é importante. Tenho que agradecer à Raposeira e a todos os patrocinadores a oportunidade.
Campeonato Nacional de Trial Indoor. O início no Largo dos Bombeiros em Esposende, já um mítico local para o trial urbano nacional. Este é o 5º em Esposende, uma organização do Motoclube do Porto, com o apoio da Câmara Municipal de Esposende. A primeira prova para a edição deste ano pela Federação de Motociclismo de Portugal. Alterações muitas para a edição deste ano, a promover o maior dinamismo destas provas, que já por si, em ambiente noturno, têm outra espetacularidade. A mudança deste ano prende-se sobretudo com o uso das paralelas, muito mais evidência para esta prova no que toca ao trial indoor. As paralelas vão agora ser úteis para ditar a ordem de entrada nos obstáculos por parte dos pilotos, ou seja, o pior piloto em cada paralela é o primeiro a assumir as zonas de obstáculos, permitindo assim a quem venceu ficar mais atento àquilo que poderá fazer depois do seu direto adversário ter cumprido cada uma das zonas de obstáculos. Primeiras paralelas na primeira volta, sim, porque agora a segunda volta é destinada apenas aos pilotos com melhor pontuação, ou seja, os menos penalizados. Primeira paralela pôs frente a frente Bernardo Votz, um estreante aqui em Esposende, no trial noturno. Bernardo Votz frente a Manuel Teixeira. Aqui os vemos, não começou bem Bernardo Votz, já que na viragem da sua moto o piloto sofreu uma queda aparatosa, felizmente sem danos físicos, danificou apenas a sua moto, o que o veio a prejudicar, claro, nesta primeira ronda às zonas de obstáculos. A vitória sorriu então a Manuel Teixeira. Assim sendo, foi Bernardo Votz a iniciar a primeira volta às zonas de obstáculos, 5, que tinham que ser percorridas 2 vezes por cada piloto, na segunda volta por ordem inversa. Aqui vemos Bernardo Votz, esta jovem promessa, estreante aqui em Esposende no trial noturno. Ele que foi segundo no campeonato do ano passado em consagrados, o segundo escalão do trial português. Bernardo Votz aqui com alguma dificuldade nesta zona de obstáculos, que nem por isso tinha um grau de dificuldade assim muito elevado, à exceção da zona 5 e depois zona 10, no percurso inverso às zonas de obstáculos. Era uma torre em bobinas de madeira que, à exceção de Diogo Vieira e do espanhol convidado, quem vamos falar mais à frente, todos tiveram dificuldades, alguns deles desistiram mesmo da sua ultrapassagem. Manuel Teixeira foi quarto no Campeonato Indoor de 2016. Aqui vemos o piloto concentrado na primeira zona de obstáculos, composta por caixas metálicas. Vamos para a segunda paralela da noite, que pôs frente a frente o veterano Filipe Paiva com o jovem prodígio Martín Riobo, o espanhol convidado para esta prova em Esposende para a abertura do Campeonato Português de Indoor, apesar de não contar a sua prova para o Campeonato Nacional. E aqui vemos o jovem piloto de apenas 15 anos de idade a conseguir levar a melhor frente a Filipe Paiva, e por isso mesmo Filipe Paiva vai ser o primeiro a avançar para a primeira volta às zonas de obstáculos. Aqui vemos o piloto nesta zona de caixas de madeira. Não tinham assim uma dificuldade muito elevada as 4 zonas de obstáculos, porque a última, a quinta, a torre em bobinas de madeira, era de facto muito complicada. Foi aí que todos perderam pontos, inclusive o jovem prodígio Martín Riobo e também o pentacampeão Diogo Vieira. Aqui vemos o jovem espanhol a tornar fácil o que parecia difícil. Uma grande cumplicidade entre o piloto e a sua máquina. Foi talhado para esta competição, ele que corre também o Campeonato do Mundo de Trial. Agora a terceira paralela da noite, neste serão espetacular no Largo dos Bombeiros em Esposende, 1500 pessoas, a praça completamente cheia. O espetáculo é de facto bonito, em ambiente noturno, luz, música, speaker e até aquele momento de fogo no arranque das paralelas, como é o caso agora. Javier Pinheiro, o espanhol com 33 anos de idade, e Diogo Vieira, o pentacampeão da modalidade, que aqui teve uma surpresa de tenra idade neste arranque do Trial Indoor 2017. A vitória veio a sorrir ao pentacampeão português, Diogo Vieira, aqui o vemos, a chegar à frente de Javier Pinheiro, e por isso o espanhol é o primeiro a avançar para a primeira volta às zonas de obstáculos. Aqui vemos o espanhol a conseguir com alguma facilidade ultrapassar esta zona de obstáculos. Javier Pinheiro é de facto já muito experiente nesta matéria. E este é Diogo Vieira, piloto que não tem tido um adversário à altura aqui no trial indoor e mesmo outdoor.
3 provas, 3 vitórias. Acabou há dias de vencer o Trial Outdoor de Serpins. E cá está Diogo Vieira com alguma facilidade a ultrapassar esta zona. O mesmo já não acontece na 5ª zona de obstáculos. Aqui vemos o piloto na torre de bobines. Penalização de 1 ponto para Diogo Vieira. Depois de cumprida a primeira volta neste formato mais dinâmico do Trial Indoor Nacional, que segue o exemplo do Trial Indoor Mundial, mais dinamismo, as paralelas em maior destaque e a desclassificação de alguns pontos por excesso de penalização. Foi o caso, os mais penalizados na primeira volta foram Bernardo Votz, o estreante no Trial Indoor aqui em Esposende, 19 pontos de penalização, por isso não passa para a segunda volta. O mesmo acontecendo com Manuel Teixeira, 16 pontos de penalização, por isso também não passou. Passaram Filipe Paiva, Javier Pinheiro, Diogo Vieira e o convidado Martín Riobo. De novo as paralelas a decidirem a entrada em cena na segunda volta às zonas de obstáculos por parte de cada piloto. Primeira paralela pôs frente a frente Javier Pinheiro e Filipe Paiva, os mais penalizados na primeira volta daqueles que foram apurados. E aqui está a vitória a sorrir a Javier Pinheiro. Filipe Paiva ficou mais atrás e por isso o Filipe Paiva será o primeiro a entrar em cena nesta segunda ronda. A segunda paralela colocou frente a frente o apurado da primeira, Javier Pinheiro e Diogo Vieira. Está dada a partida, fogo no ar e os pilotos muito próximos um do outro em termos de paralela, mas a sorrir a vitória a Diogo Vieira, um bocadinho mais à frente do que Javier Pinheiro, e por isso é o espanhol que segue atrás de Filipe Paiva para a segunda ronda às zonas de obstáculos. Finalmente, a paralela que ditaria quem seria o último a entrar em cena, Diogo Vieira contra Martín Riobo, o jovem espanhol convidado para Esposende para inaugurar o Trial Indoor deste ano. Aqui estão os pilotos a arrancar, tudo muito idêntico. Agora na bobine para virar a moto e depois cá está, um percalço de Diogo Vieira, viu a sua roda fugir da bobine. Isso aproveitou Martín Riobo, o jovem prodígio de apenas 15 anos, e por isso o Diogo Vieira segue à frente do jovem prodígio espanhol para a segunda ronda à zona de obstáculos, a ser percorrida por ordem inversa, o que quer dizer que a zona 5 passa à zona 10, mas as dificuldades vão manter-se. Este é Filipe Paiva, na zona de caixas metálicas, ali a sair de um buraco, digamos assim, entre um obstáculo e outro, a concentrar-se para ultrapassar da melhor forma o obstáculo. Filipe Paiva é o veterano desta modalidade e totalista aqui em Esposende. E este é já o 5º trial de Esposende. E aqui está o piloto a sair com a roda no ar desta zona de caixas metálicas. Contas feitas, 14 pontos de penalização para Filipe Paiva, que viria a ser 4º nesta jornada inaugural. Este é então o galego Javier Pinheiro, 33 anos de idade. O espanhol foi 3º classificado. Aqui o vemos na zona de paletes, a concentrar-se para ultrapassar aquela elevada junção de paletes. Javier Pinheiro foi 2º classificado no campeonato indoor do ano passado, 3º no campeonato nacional de outdoor e aqui a conseguir chegar ao topo das paletes e com alguma facilidade a ultrapassar a zona de obstáculos. A última zona é que foi a mais difícil para todos, inclusive para os peritos Diogo Vieira e Martín Riobo. Todos eles penalizaram. Não foi exceção o espanhol Javier Pinheiro. Final de prova para o piloto espanhol, 6 pontos de penalização. Foi o último lugar de pódio. Nesta agradável noite em Esposende, com a praça junto aos bombeiros completamente cheia, 1500 espectadores, a aguardar muito para o grande nome português da modalidade, Diogo Vieira, que tinha vencido no fim de semana anterior a prova de Super Enduro, em Castelo Branco. Ele tinha feito um 34º lugar espetacular no Hard Enduro na Áustria, com mais de 2000 pilotos. Venceu aí a prova extra de Super Enduro naquela competição e tinha vencido também a última prova de Trial Outdoor em Serpins. Não se preparou da melhor forma para esta prova, como o próprio reconheceu. Daí se calhar ter sido surpreendido pelo jovem piloto espanhol. No entanto, foi passeio para Diogo Vieira, esta prova inaugural do Trial Urbano, o 5º em Esposende. O problema foi de facto a 5ª e neste caso 10ª zona de obstáculos. A torre enorme de bobinas de madeira era de facto alta, alguns pilotos, a maioria, desistiu logo à partida.
Diogo Vieira aí sim teve alguma dificuldade, como estamos a ver, e foi nesta zona que tudo se decidiu entre Martin Riobo e Diogo Vieira. Aqui vemos o piloto, primeira fase tranquila, agora momento de concentração para o pentacampeão nacional em trial indoor, tudo na expectativa, concentração máxima e a abordagem à segunda etapa desta zona. E aqui está o piloto a colocar o pé no chão, um ponto de penalização para Diogo Vieira, mas aquele pé era quase fundamental para conseguir atingir o topo, que veio a conseguir agora, com um novo ponto de penalização, por isso até haver 2 pontos de penalização para o português Diogo Vieira, que assim terminou esta segunda ronda às zonas de obstáculos. Tinha penalizado na quinta 1 ponto, por ordem inversa na 10ª zona 2 pontos de penalização. Ficava então à espera do que conseguiria fazer o jovem espanhol de 15 anos, Martin Riobo. O último a entrar em ação nesta segunda volta foi então o espanhol convidado, Martin Riobo. É mesmo um jovem prodígio espanhol de apenas 15 anos de idade. Já corre em 125, corre o Campeonato Mundial de Trial. Ele que tem aqui em Portugal uma espécie de segunda casa no que toca ao trial, já que foi aqui em Portugal que com apenas 4 anos, em 2007, que ele começou, esteve em Portugal a competir até 2009, tem aqui muitos amigos, digamos que é mesmo o segundo lar em termos competitivos para o espanhol galego Riobo, o jovem de 15 anos, que aqui vemos na zona complicada que ele próprio assumiu. Disse que teve medo de ultrapassar esta 10ª zona por ser muito alta a torre. Ele não estava à espera de vencer aqui em Portugal, nesta presença como convidado em Esposende. Aqui vemos o piloto. Ele sabia que tinha 2 pontos de penalização, o seu adversário, Diogo Vieira. Ele estava ainda limpo em termos de penalização. Aqui o vemos, já bem próximo de atingir o topo da torre, mas pronto. O tal pé que é fundamental para o apoio, já 1 ponto de penalização. Havia agora 1 ponto de diferença entre Martin Riobo e Diogo Vieira. Será que o espanhol iria penalizar e ficar tudo igual? Não, parece que não. Atingiu o topo sem colocar mais pé no chão nenhum. O espanhol a conseguir ultrapassar esta 10ª zona. Aqui ele temeu, apenas com 1 ponto de penalização, e assim venceu esta prova inaugural em Esposende, o 5º trial urbano de Esposende, com 1 ponto de diferença em relação ao pentacampeão português. Apenas 15 anos de idade para Martin Riobo, 1 ponto de penalização, primeiro lugar, segundo Diogo Vieira, com mais 1 ponto de penalização. Hoje não correu da melhor maneira, mas foi uma luta muito interessante, só se decidiu na última zona por 1 ponto. E foi um bocado da má preparação que tive, não estava muito bem preparado, não tenho andado muito nesta moto porque tenho tido outras corridas e outros campeonatos. Descuidei um bocado este campeonato, é verdade, e paguei caro por isso, mas no próximo já vou tentar estar melhor preparado para lutar pela vitória. E aqui estão os pilotos no pódio, Martin Riobo, Diogo Vieira e Javier Pinheiro, 2 presenças espanholas, 1 portuguesa. E a entrega de prémios a cargo do presidente da Câmara de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. E assim terminou de forma apoteótica o espetáculo que assinala o 5º trial urbano de Esposende, a primeira jornada do Campeonato Nacional deste ano. Yeah.